que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Eu estou de frente com o pastor Carmo Matias Gonçalves, presidente da Assembleia de Deus de Timóteo. Hoje eu não vou ouvir o presidente da Assembleia de Deus de Timóteo. Hoje eu vou ouvir o pastor Carmo Matias, que passou de forma exitosa pela direção da Assembleia de Deus do bairro Alvorada por mais de uma vez. A Assembleia de Deus do bairro Alvorada, no próximo final de semana, comemora os seus 60 anos de fundação. Ninguém melhor, segundo informações que eu obtive, para falar sobre aquela igreja, senão o pastor Carmo Matias Gonçalves. Pastor Carmo, paz do Senhor, tudo bem, pastor Carmo? Paz do Senhor, irmão Silas. Inicialmente quero agradecê-lo pela generosidade de tirar um tempo da agenda do senhor para estar falando conosco. E, como eu disse na abertura, segundo apurações, o senhor detém informações importantíssimas sobre a Assembleia de Deus do bairro Alvorada. Sim, irmão Silas, a gente tem guardado alguns dados, né, com relação à Igreja de Alvorada, à história da Igreja de Alvorada, e é muito interessante esse trabalho. Eu parabenizo você, irmã Grace, por essa iniciativa de contar a história da nossa igreja. Então é muito interessante nós fazermos isso para as gerações futuras. Hoje, por exemplo, nessa atualidade, nós já temos poucas pessoas que sabem da história das igrejas, sabe? Então, inclusive, sempre que tem a oportunidade de conversar com alguém, eles começam a pensar que a primeira igreja de Timóteo foi a igreja de John Kennedy, e o que na realidade não foi, porque é a primeira que foi chamada de sede. Não é isso? Então, por isso, eles pensam ser a primeira igreja que foi fundada aqui no nosso ministério. E isto é totalmente diferente. Então nós temos aqui, antes de passar pela igreja de Alvorada, a gente temos que ver que alguns irmãos no passado reuniram no Limoeiro Velho, e como o acampamento do Limoeiro Velho acabou com a história também, e as pessoas que poderiam dar-nos informações sobre isso já não estão mais entre nós, então a gente não tem esses dados precisos. Com quantos anos o senhor começou a congregar na Alvorada? O senhor era bem criança, quantos anos o senhor tinha? Eu comecei a congregar em Alvorada no princípio da igreja lá, em 1965, bem no início, né? Na fundação ali. Porque até então nós congregávamos em Coronel Fabriciano, lá na igreja mãe, em Alberto Chalé, né? Na rua Alberto Chalé, então nós congregávamos lá. E aí mudando, na época, né, então Arataca mudando para o Timotinho, nós continuamos reunindo lá, e em 1965 foi inaugurada a nossa igreja em Alvorada. Então nós passamos a reunir em Alvorada, nos cultos semanais, normais, e quando chegava o final do mês, no princípio do mês, que era o culto de Santa Ceia, nós ainda íamos todos para Coronel Fabriciano participar da Santa Ceia lá. E quem era o pastor da época? Em Alvorada? Sim. Alvorada, o nosso primeiro pastor foi o presbítero Sebastião Elvésio. Já de saudosa memória, né? Foi o que muito nos ajudou ali no início da igreja em Alvorada. E a igreja do Alvorada sempre foi naquele endereço, pastor? Ou era um ponto de culto que passou para aquele endereço? Sempre foi ali? Desde o início, ali foi o ponto de culto. Por quê? Aquela igreja, na verdade, ela foi construída, o templo ali foi construído, um templo bem pequeno, ao nível de uma casa de 4 cômodos, praticamente. E foi construído pelos irmãos da Casa de Oração, de Coronel Fabriciano. Os irmãos que reuniam na Casa de Oração em Fabriciano, assim como nós também da Assembleia que reuníamos em Fabriciano, eles construíram uma congregação com o intuito de, durante a semana, eles reunirem lá, porque ficava difícil de estar sempre em Fabriciano. Então eles fizeram essa congregação para que eles pudessem reunir durante a semana, e aos domingos eles iriam para Fabriciano, para a igreja matriz deles lá. Só que quando eles fizeram, eles foram mal entendidos. Quando eles foram diante do ancião lá da igreja da Casa de Oração, para pedir a bênção, né, para eles reunir durante a semana, eles entenderam como fosse uma rebelião. Como fosse uma rebelião, eles foram chamados de rebeldes, e todos eles, aquele grupo todo, foram excluídos da igreja. Eles foram excluídos da igreja. Então eles procuraram o pastor José Alves Pimentel na época e pediram apoio, explicaram o que estava acontecendo. Então o pastor Pimentel abraçou-os e eles doaram o templo que eles tinham construído para nós. Então para a Igreja Assembleia de Deus. É aí que começou a Igreja Assembleia de Deus de Alvorada.
Então quer dizer que aquele templo ali, inicialmente, ele não era da Assembleia de Deus, ele era de uma outra denominação, depois foi cedida para a Assembleia de Deus. É um grupo de irmãos, não foi nem a denominação que construiu, um grupo de irmãos que moravam aqui, construíram com o intuito de abençoar a casa de oração, só que eles não aceitaram a ideia e teve os irmãos como rebeldes e foram excluídos todos eles. Então, a partir daí, eles procuraram apoio na Assembleia de Deus e vieram, não só eles, mas trouxeram o templo também que eles já tinham construído. Aquele lote, pastor, era bastante relevado. Como é que foi feito ali aquele desterro ali no final, ali no fundo ali? Como é que foi feito? Aquilo ali era uma igreja bem pequena e um barranco muito alto nos fundos ali. Então aquilo ali nós fomos aos poucos, vamos cavando aquilo ali na base de picareta, enxadão e carrinho, um monte tirando terra dali. Nós então fizemos as escavações lá para afastar, né, pra aumentar a igreja ali. Como o senhor disse para mim, existe uma informação corrente no nosso ministério de que a igreja de Bairro John Kennedy teria sido a primeira. Então, pelo que eu inferi da conversa, o senhor realmente não foi a primeira. A Alvorada foi a segunda, foi a terceira, nessa ordem a Alvorada vem em que posição? Não, Silas, sem contar a questão do Limoeiro Velho, que eu não tenho ciência, né, para dizer sobre isso, a primeira igreja no nosso ministério aqui que eu tenho ciência foi no São José. É um ponto de culto na casa do saudoso pastor Crodovino. Crodovino morava lá na rua, atualmente a rua Ipatinga, mas que na época ela tinha o nome de Rua da Taquara. Então passaram a igreja reunia na casa do irmão Crodovino. E com a mudança dele para aqui, para Olaria, para o bairro Olaria, então ela passou para outros locais, para outras casas lá, e até chegar na construção do templo que hoje tem. Alvorada, então, seria a terceira congregação da Assembleia de Deus, digamos assim? Seria a terceira porque, primeiramente, o São José e depois Cachoeira do Vale. Então, Cachoeira do Vale foi criado também no mesmo lote lá, e então foi construída a igreja, que era um barraquinho bem no meio do lote lá, no meio do barranco, que é um barranco grande ali também, era no meio do barranco, mas tinha essa igreja, essa casinha de tábua lá, e é ali que começou a igreja do Cachoeira do Vale, onde congregavam os irmãos de lá do próprio Cachoeira do Vale, os irmãos da Pedreira, que moravam na Pedreira, também reuniam lá, inclusive nosso saudoso Valdivino, né? Irmão Valdivino, também já reuniu lá, e ali tinha alguns na Mauá também que iam para lá, então eles reuniam lá. Então a Alvorada, nesse caso, ficou sendo a terceira, sem considerar a outra que eu não me lembro de detalhes. Então, terceira igreja de Alvorada. E a partir de Alvorada, que foi que nós inauguramos Alvorada, os irmãos do Timirim, os irmãos da Olaria e então, Quitandinha eram menos, mas pelo menos Timirim, Olaria, João 23, eles reuniam com a gente lá em Alvorada, né? Inclusive muitos cantavam até no coral, que nosso coral foi formado antes mesmo de criar a igreja daqui do John Kennedy. Então nós já começamos ali e depois de lá nós viemos e construímos. Foi nós da equipe de Alvorada que nós juntamos a equipe que reunia Alvorada e construímos John Kennedy. O senhor recorda das fases de ampliação daquele templo? O senhor tem assim uma lembrança? Eu tenho lembrança, mas em datas não. Datas eu não me lembro. Porque ali nós aumentamos, primeiramente, nós aumentamos ela um pouquinho, fizemos uma escavação, aumentamos um pouquinho para os fundos, né? Fizemos novos banheiros, porque os banheiros eram feitos exatamente atrás do templo, e era fossa ainda, né? Era uma fossa. E aí nós tiramos ali, na época já começou a rede de esgoto no bairro lá, então nós fizemos os banheiros ao lado da igreja, passamos a fazer o banheiro ao lado da igreja e assim para fazer a rede de esgoto e aterramos a fossa, que tinha, a fossa mais ou menos uns 6 metros que tinha ali e com os 2 banheiros colocados lá em cima dessa fossa. Então, mas aí nós fizemos esse desaterro, levamos um pouquinho para lá e fizemos o banheiro do lateral. Depois nós puxamos ela um pouquinho à frente, né? Aumentamos um pouquinho à frente, depois foi para o lado também, e assim foi aumentando, né? Até chegar no que está hoje. O que está hoje foi na gestão do senhor? Não, na realidade não, porque a maior parte das modificações que foram feitas na igreja ali,
foram feitas num período que eu não fazia parte do ministério. Eu fazia parte como membro da igreja e nem diácono eu era da igreja. Então eu fazia parte, ajudando em todas essas construções, esse trabalho, mas não. Porque quando eu comecei o ministério, já aqui na igreja da Olaria. Quando a Assembleia de Deus estava no Alvorada, no início ali, outras denominações, nós não precisamos citar quais, elas existiam no Alvorada, ou a Assembleia de Deus no Alvorada era a única denominação evangélica que tinha ali? No bairro Alvorada nós tínhamos apenas mais uma igreja, a Igreja Batista, a primeira Batista, a PIBA. A PIBA era lá, inclusive na rua Rio de Janeiro, onde hoje mora o pastor Lélio. A casa onde mora o pastor Lélio era a Igreja Batista. Inclusive os irmãos que moravam em Timirim, toda a região que eram da Igreja Batista, eles reuniam lá. Ah, certo. Pastor Carlos, eu fiz uma apanhada aqui, aqui eu vou fazer questão de ler. A Assembleia de Deus do Bairro Alvorada tem oferecido ao Ministério contribuições históricas. O atual presidente congregou lá, o primeiro vice-presidente congregou lá, o primeiro coordenador da Umadate, na função por cerca de 20 anos, congregou lá, pastores como Juscelino Soares, José Raimundo, também congregou lá. O arquiteto que projetou a maioria das congregações da AD Timóteo e reforma de algumas delas, como a fachada e púlpito da AD Olaria, além do Salão Beracá, congrega em Alvorada. O primeiro coral, assim como a primeira orquestra sinfônica de cordas no Vale do Aço, é do Alvorada. Da AD Alvorada saiu 3 gerações de maestros da Umadate, Edileuza, Edilson e Laís. É muita participação de uma congregação só na história do ministério. O que o senhor comenta sobre essa posição tão privilegiada daquela congregação? Realmente, a Alvorada, já tem sido um celeiro, inclusive, de obreiros. São muitos obreiros que saíram de lá. Alguns já não estão mais na militância, né? Estão hoje jubilados, e alguns foram para o campo de Barbacena, mas muitos saíram dali, muitos. Nós temos inúmeros ali. O próprio pastor José Ciríaco, que hoje de saudosa memória, foi pastor lá. Inclusive, na conversão dele, converteu lá em Fabriciano, lá na Alberto Chalé, mas foi reunir com a gente em Alvorada, né? Então, assim, muitos outros que passaram, pastor Zé Bernardes, pastor Oswaldo, presbítero Luiz Ferreira, e muitos outros que passaram, que estão hoje no campo trabalhando, então passaram por lá. Quer dizer, o pastor Wellington, por exemplo, foi pastor da Igreja da Alvorada e foi criado lá também, desde criança lá, desde que os pais converteram, ele foi criado na Igreja da Alvorada e depois foi pastor da Igreja da Alvorada. Humberto, que passou por aqui, foi pastor no São José, foi pastor lá no Alphaville, também foi cria lá do Alvorada também, né? E assim muitos outros, né? O pastor Delurdes Guimarães, que hoje é presidente de Mendes Pimentel, passou uma parte da sua infância lá na Igreja de Alvorada também, né? Não foi nascido lá, mas passou uma parte da infância dele lá também. Quando o pai dele mudou para aqui, ele foi morar em Alvorada e eles reuniam com a gente em Alvorada. Então, assim, né, muitos outros passaram por lá. Muitos outros que a gente hoje às vezes não temos assim, a condição de relembrar todos eles aqui, mas muitos obreiros saíram de lá, né? E alguns foram consagrados, foram separados do ministério, pastoreando a igreja, porque foram para Alvorada. E quais foram os avanços que a congregação da Alvorada conquistou nas gestões do senhor? Olha, graças a Deus, os períodos que nós passamos lá, passei na Alvorada pastoreando por 3 vezes, né? A primeira vez que eu pastoreei lá foi no ano de 2000, pastoreei durante o ano 2000, de janeiro a dezembro. Em janeiro fui para a igreja de Anamoura e foi em novembro, outubro ou novembro, eu voltei para a igreja de Alvorada. Voltei para a igreja de Alvorada, saí de lá em 2002, agosto de 2002, para vir aqui para a sede. E em 2011 eu voltei para Alvorada novamente e fiquei um período de 6 anos lá, esse último período. Tivemos vários trabalhos que foram realizados ali na gestão como pastor, né? Como membro da igreja tivemos vários avanços, mas aí como pastor nós pudemos fazer algumas melhorias lá, inclusive com relação à assistência aos irmãos, né? Porque cada época que a gente chega na igreja você tem
tem um método de trabalho. Você não pode aplicar o mesmo método, mesmo voltando para a mesma igreja, você não tem como aplicar o mesmo método que deu certo na gestão anterior, não. Porque se você aplicar o mesmo método, às vezes as pessoas já mudaram, os tempos mudaram e nem sempre dá certo. Então, em uma das minhas passagens por lá, foi no ano 2000, a minha primeira passagem lá, eu criei um grupo de obreiros para fazer visita aos irmãos, e um grupo da igreja de irmãos que fazia essas visitas também. Então nós tínhamos lá um presbítero, por exemplo, um presbítero e 2 diáconos. Um presbítero e 2 diáconos, eu pelo menos como pastor da igreja eu tinha 2 diáconos comigo, eram as nossas equipes, e eu mapeei toda a região que é Alvorada, porque na época nós tínhamos membros, tem Coronel Fabriciano e vários outros bairros que nós tínhamos membros. Então mapeei ali tudo e nós fazíamos o seguinte: todos os meses os membros da igreja recebiam a visita de uma equipe de obreiros e recebiam a visita de equipe de membros, irmãos que visitavam, mas eram irmãs que faziam essas visitas. Então nós fazíamos por rua, eu mapeei tudo ali e a gente fazia. Então, um exemplo, eu precisava de visitar os irmãos todos e eu não dava conta de fazer. Então eu estava na relação ali. Esse mês, por exemplo, mês de janeiro, é o mês que eu vou visitar os irmãos da rua Tocantins e Mucuri. Então é as ruas mais altas. Então eu pegava ali, com aquela equipe minha, nós íamos todas as casas. Se nós chegássemos numa casa e os moradores não tivessem, nós voltávamos depois. Dentro do mesmo mês nós voltávamos para visitar aquela casa. Então nenhuma casa ficava sem visita. E fora isso, nós visitávamos algumas pessoas não evangélicas também, alguns doentes. Então eu passava, então todo mês nós mudava a nossa rota. Então assim, com isso eu consegui visitar todos os crentes. No ano 2000 visitei todos os crentes da igreja, inclusive os que moravam fora. Tinha alguns em Fabriciano, no outro local, inclusive esses. Nós visitamos todos os crentes no ano de 2000. Certo. 60 anos da congregação do bairro Alvorada. Na recordação do senhor, qual o fato que mais marca, inclusive o senhor como pastor, que passou por lá, o que fica assim na recordação do senhor de 60 anos, que parece que sempre que o senhor lembra da Alvorada, esse fato vem à mente do senhor? É justamente a questão que eu já te disse de Alvorada, a igreja de Alvorada, ter sido um celeiro na preparação de obreiros. Isso aí é um marcante. E a Alvorada tinha uma outra particularidade, os tempos mudam. Mesmo antes de eu pastorear, a igreja de Alvorada tinha uma particularidade que era a melhor escola dominical do nosso campo. Mesmo tendo as outras igrejas, a escola dominical de Alvorada era referência para o campo todo. Assim como a igreja do Alegre a igreja do Alegre é a referência de participação no estudo bíblico. O estudo bíblico, os irmãos realmente... Então ali a igreja de Alvorada formou muitos obreiros, muitos auxiliares, sempre investiu no ensinamento, no conhecimento das pessoas ali, então sempre houve esses investimentos. E essa questão, igual eu te disse, da questão das visitas que nós fazíamos ali, assim que eu mudei, eu passei para o pastor que me sucedeu, só que eu já deixei para ele, inclusive, uma escala pronta para 6 meses, e ele simplesmente cancelou o trabalho, e continuou, foi fazer de outra maneira. Quando eu voltei, poucos meses depois que eu voltei, eu já não consegui o mesmo sucesso mais com o trabalho. Aí eu tive que criar outro método. Qual foi o outro método que eu criei? Comecei a fazer outros trabalhos de visita, e na terceira vinda minha para cá, nós criamos o grupo de homens para fazer visitas. Tinha um grupo de irmãs e tinha um grupo de homens. Qual eram as visitas? Nós já passamos a fazer cultos familiares. Então, nós tínhamos de início 3 equipes de homens, que na quarta-feira, que era o dia do ciclo de oração, nós íamos para as casas fazer culto na casa das pessoas enfermas. E assim nós tivemos condição de assistir todos os enfermos do campo da igreja de Alvorada lá. E sair, e esse grupo continua, os irmãos continuam fazendo esse trabalho. O pastor que me sucedeu também continuou, e gostou do trabalho e continuou fazendo. E depois o pastor atual também indo para lá, eles têm um grupo que ainda sai para fazer os cultos na casa das pessoas enfermas. E essa época que nós fazíamos na casa dos enfermos, tanto foi um aprendizado para mim, que a gente
atendia a todos os irmãos, na verdade, e a outra situação, ver a satisfação com que tanto os doentes como os familiares recebiam a gente. E assim muitos irmãos que nós assistimos até eles partir para a eternidade, e as famílias ficaram agradecidas pelo trabalho que nós estávamos fazendo. E das equipes, os membros das equipes, muitos deles solidificaram na fé a partir dessas visitas. Vocês começaram a ver que muitas vezes eles pensavam que os problemas deles eram graves, e quando eles viam a situação dos enfermos, eles ficavam mais crentes. E muitos deles testemunharam isso, que firmou porque viu. Inclusive, uma das nossas irmãs que nós visitávamos sempre, irmã Josefa, de saudosa memória, a irmã Josefa ficou em torno de mais de 30 anos acamada. Mais de 30 anos. E ela é uma enfermidade, não sei o que é, mas uma enfermidade degenerativa, que eu suponho, que eu não tenho certeza, mas eu suponho que seja até a ELA. Que ela foi atrofiando aos poucos. E uma das vezes que eu passei, as primeiras vezes que eu cheguei na casa dela, ela estava numa cadeira de roda, eles traziam ela para a sala e a gente fazia o culto na sala com ela. Nas últimas vezes que eu visitei, nós tínhamos que seguir no quarto, porque ela já nem conseguia sentar mais, ela endureceu, ficava numa posição só e só deitada, e não conseguia levantar. Então nós nos ia, e por final ela foi perdeu a visão, perdeu a audição, né? Então ela foi perdendo aos poucos até chegar ao... Então o fato que eu estou citando o nome da irmã Josefa é um fato que me marcou muito, porque quando nós chegávamos na situação que aquela irmã estava, tinha que pôr alimento na boca dela, que as mãos já não conseguiam levar alimento na boca, né? Eles tinham que cuidar dela em tudo, e ela perdeu 2 filhos, nesse período da doença ela perdeu 2 filhos casados. Depois o esposo continuou cuidando dela, que continuou cuidando, também partiu, e ela ficou sendo cuidada por 2 noras viúvas. 2 noras viúvas. Mas quando a gente chegava, todas as vezes chegava, irmã Josefa, a paz do Senhor, como a senhora está? Ela dizia, graças a Deus, tudo bem. Então isso marcou a gente. E um fato muito interessante, depois a gente chegava, às vezes, quando ela estava perdeu a audição já estava ruim, então a gente chegava a falar bem alto, a gente passava na frente da cama dela assim, para ela ver a gente, um a um, e a gente passava e cumprimentava. Todos nós da equipe passavam, a paz do Senhor, irmã Josefa, a paz do Senhor, tudo bem. Aí daí a pouco ela já não estava conseguindo ver a gente mais. Então nós conseguimos, aí nós passávamos, nós íamos mesmo, a gente falar mais alto e tal, e para ela ouvir, e cantava os hinos e ela ficava. E aconteceu um fato, que no dia que ela faleceu, que me avisaram que ela tinha falecido, eu fui para a igreja para receber o corpo dela, para ser velado lá. Fui para lá e só. Quando eu cheguei lá, nós pusemos o corpo lá dentro, organizou tudo. Uma filha dela chegou em mim e disse assim, pastor, olha, o dízimo da minha mãe não veio no mês passado, porque no dia que os irmãos foram lá, nós ainda não tínhamos recebido o dinheiro dela. Então, o dízimo dela está lá, se eu mando buscar. Eu falei, não, meu irmão, não vou buscar, não. Pode ficar tranquilo. Aqui ela já foi, já está com o Senhor. Né? Aí ficou. Aí quando o evangelista João Vieira chegou, que era o tesoureiro na época, chegou lá, ela falou a mesma coisa com ele. Ele também depois veio. Então uma neta dela depois foi em casa tomar um banho para voltar para o velório. E enquanto ela foi em casa, quando ela volta com um envelope trazendo os 2 dízimos, o dízimo do mês anterior e o dízimo do mês passado, com a avó sendo velada lá. Por que ela trouxeram? E elas não pertenciam à nossa igreja. Elas não pertenciam à igreja. Mas trouxeram o dízimo dela com ela no caixão, eles trouxeram o dízimo dela de 2 meses para entregar. Por quê? Falei, não, mas a minha avó fazia questão, quando a gente chegava lá, ela chamava nós, falou assim, fulano, pega o dízimo aí para os irmãos levar, é o meu dízimo. Quando eles recebiam o pagamento dela, que falava, recebeu o pagamento, ela falou, já tirou o dízimo do Senhor? Então isso marcou, não a mim só, mas as equipes que frequentavam lá. Isso marcou a gente, né? A fidelidade dela até depois da morte. Né? Então isso é um testemunho. O pastor Carmo, cultos na Assembleia de Deus do Bairro Alvorada semanalmente passaram para as quintas-feiras, mas a gente conhece como eram nas terças. Sempre foram nas terças ou já chegou a ser em outro dia da semana? Não, Silas, pelo que eu me lembro, sempre foram nas terças. Pode ser que já houve alguma mudança, mas eu não me lembro. A última mudança que foi feita é essa de terça para quinta-feira. Então sempre
a igreja de Alvorada reunia nas terças-feiras. A Igreja da Alvorada, daqui a pouco tempo, não sei precisar quanto, nem estimar, vai ganhar um novo templo. O pastor Carmo Matias Gonçalves tem alguma participação nesse projeto de um novo templo ou não? Sim, nosso irmão Silas, aquilo ali foi uma ideia nossa, né? Na época, na minha gestão, nós tivemos essa ideia. Porque inicialmente nós íamos fazer ali, aproveitamos o lote que nós regularizamos, que estava com alguns problemas de documentação, nós regularizamos o lote, tiramos a parte de uma construção antiga que tinha lá só os restos. Quando eu cheguei já estava parte derrubada, eu derrubei, só tirei o restante das paredes que estava em pé na frente do lote. E nos fundos tinha a casa, onde eu fui morar nela. E inicialmente nós íamos fazer ali um galpão para estacionamento. Ia só cobrir lá ia fazer um estacionamento. Então começamos, inclusive, assim começamos aí com a participação, sempre a gente tomando opinião com os irmãos, e o pastor Edilson, né, na época já com a gente lá, ele fez vários croquis do que podia ser lá, que inclusive nós ia fazer um estacionamento, para bater uma laje num lugar lá, ia fazer uma biblioteca, fazer algumas coisas que nós íamos fazer. Então ele chegou, eu acho que mais de uma meia dúzia de croquis ele fez para a gente ver qual ficar melhor, e nós conversávamos com os irmãos lá, com a igreja, e aí, assim que nós fizemos o desaterro, planejamos tudo pronto, começamos a fazer as colunas, assim que nós começamos a fazer as colunas para fazer exatamente um dos projetos que ele tinha apresentado para nós lá e que nós aprovamos, ia fazer. Aí ia fazer, quando nós estávamos fazendo isso tudo, né, com a aquiescência do nosso pastor-presidente, sempre a gente vinha nele e mostrar, pastor, o pessoal está pedindo assim, nós podemos fazer, e ele sempre ele autorizou a gente fazer ali, então a gente começamos. Mas quando foi um evento, não me lembro exatamente qual foi o evento, que nós ficamos lá no pátio, na parte lá que nós fizemos um concreto lá e tal. Aí ficou bom. Aí um dos irmãos lá na época falou assim: ô irmão, aqui tá ficando bom demais para ser só um estacionamento e coisas lá. Por que nós não mudamos a igreja para cá? Porque na verdade eu tinha um desejo muito grande de colocar a igreja num lugar mais baixo por causa da acessibilidade. Porque ali na igreja, a igreja ela foi construída de uma maneira ali, foi reformada, que às vezes se nós tivéssemos feito um desaterro no lote, lá na segunda ou terceira reforma, se tivesse feito isso, a igreja tinha ficado mais baixa, não precisava daquele templo novo hoje. Mas como ali ficou bem alto e tem a escada, as pessoas vão chegando na idade, ficando muitas enfermidades, e aí ficou dificuldade de subir na escada. E a rampa, quando nós começamos a observar a rampa, aquela rampa da igreja de Alvorada, ela não segue os padrões normais para uma rampa, ela é mais inclinada. Inclusive eu fiquei durante os 6 anos que eu passei lá, desenhando aquela escada quase direto para ver o que eu podia fazer, a rampa, o que eu podia fazer naquela rampa. E eu conversava com o pastor Edilson, conversava com o pastor José Valdir, que é construtor, então a gente sempre lá desenhando, pelejando e tal, e não conseguia achar uma saída. Aí quando a irmã Maria Alves, que era então esposa do pastor Narciso, ela sofreu uma enfermidade que precisou de amputar a perna, e para chegar de cadeira de roda lá na igreja, então quando eu vi chegando, a gente muitas vezes tinha que ajudar a pegar a cadeira no braço, ela para pôr dentro da igreja, porque a rampa, além de tinha umas escadas ali, tinha uma escada, um pouquinho de rampa, um pouquinho de escada. Então tinha que ficar subindo, carregando a cadeira de roda dela até chegar lá dentro, e isso constrange a pessoa. Para a gente não é difícil, mas para as pessoas é constrangedor, para quem está precisando. E já acha, não vou na igreja não, fico dando trabalho para os outros, né? Então aquilo me apertou para fazer um recurso. Eu tentei, o que eu fiz? Eu chamei os irmãos e falei, nós vamos levantar aqui, eliminar esses degraus, vamos fazer uma rampa. Eu não estou fazendo um serviço definitivo, estou fazendo um paliativo para a cadeira poder subir aqui. Então nós fizemos esse paliativo, acertamos a rampa, tiramos um degrau que entrava no templo e mais 2 ou 3 que tinha embaixo. E fizemos. Só que ela ficou alta. A inclinação dela ficou fora do padrão. Mas fiz consciente que não tinha outro jeito de fazer. Então ali nós fizemos, falando, isso aqui é provisório. Não. Aí os irmãos quando falaram que é bom fazer, então vamos mudar o tempo para lá. Começamos com o pastor Adão, fizemos um croquis lá,
Ele concordou e nós saímos da casa, derrubamos a casa pastoral também, que não era uma construção boa, era uma construção antiga e bem... Então nós derrubamos a casa, fizemos todo o trabalho de desaterro lá e fizemos aquele galpão. Inclusive foi um milagre, porque em 2015, quando nós fomos comemorar os 50 anos da igreja, nós estávamos com a programação da festa e a programação do galpão ao mesmo tempo, então não tinha como. Os irmãos falaram, nós precisávamos fazer o galpão para fazer o refeitório aqui. Durante a festa, o refeitório ser aqui. Então os irmãos, quando os irmãos disseram isso, nós vamos trabalhar. E quando chegou num ponto que eu disse assim, olha, irmãos, não dá para fazer a cobertura, vai fazer um refeitório, mas a céu aberto, porque não tem como pôr o telhado, porque nós estamos gastando com a programação da festividade, não tem jeito. Então os irmãos falaram, e se nós fizermos uma campanha para o telhado? Falei, irmãos, eu tenho ajudado bastante aqui durante a festa, então difícil. Aí deram uma opinião, disseram assim, ó, cada um, nós arrumamos bastante irmãos, tantos irmãos com R$200 cada um, quem puder dar de uma vez dá, quem não puder divide em 4 vezes, e nós vamos fazer esse telhado. E nós lançamos a campanha e Deus abençoou, que realmente os irmãos aderiram, e no mesmo mês nós conseguimos fazer as melhoras na igreja que nós tínhamos que fazer para a festa, pagar as despesas com pregador, com cantores e etc. E conseguimos pôr o telhado, pagar o telhado também. Colocamos o telhado na igreja, tudo isso em 2015. Então Deus abençoou que nós conseguimos fazer esse trabalho e com a união dos irmãos. Então os irmãos de Alvorada realmente sempre foram muito dedicados para a gente fazer essas coisas. Inclusive, voltando um pouquinho antes do templo, quando eu cheguei lá em 2011, a cerâmica da igreja, não sei o porquê, estava estourando. Ela estourava mesmo se voar pedaço alto. Então, na época, eu tinha que pegar a cavadeira, sair onde a cerâmica sofava, eu tinha que arrancar aquela coisa. E ficou vários buracos na igreja, até o final, para a gente poder trocar o piso da igreja. Mas quando fomos trocar o piso, os irmãos juntaram, além de alguns doar material, e a mão de obra, vários pedreiros lá, irmão Geraldo, irmão Tarcísio, e Sidney, mais outros irmãos lá, o Zé Valdir, juntou os pedreiros da igreja e deram a mão de obra para nós colocarmos o piso que atualmente está lá e refazer o púlpito também. Foi onde nós refizemos o púlpito e colocamos o piso. Então os irmãos, graças a Deus, naquela época, muito esforçado, e até hoje como voluntários, né? Nós fazíamos todo o trabalho voluntário. E graças a Deus as coisas fluíram. Pastor Carlos, nós estamos caminhando aqui para o final desse bate-papo. Outra particularidade da Alvorada, e me vem à mente agora, é que até pouco tempo lá era a única congregação do ministério dotada de bancos almofadados. O que o senhor diz também dessa outra particularidade? A única igreja que chegava lá e sentava, ficava mais acomodada, era lá. O que o senhor diz também desse detalhe? É um detalhe interessante, eu sempre pensei nisso. Aqueles bancos, pais, foram adquiridos na época eles eram almofadados com tecido, né? Um tecido, então foi na época do pastor Humberto, né? Que foram adquiridos aqueles bancos. E só que quando eu cheguei, voltei lá para pastorear, lá em... Não sei se foi 2011, foi antes. Não sei se era no período... Não, foi em 2011 que eu voltei para pastorear lá. Já estavam bem estragados, então nós fizemos uma reforma neles. Aí colocamos aquele corino, né, para ali, fizemos uma reforma neles nessa época que eu cheguei lá. Depois que nós pusemos o piso, nós reformamos os bancos. Então, certamente, acho que foi em 2012, reformamos os bancos. Mas aqueles bancos foram adquiridos na gestão do pastor Humberto. Alguma coisa sobre aquela igreja lá, né, a nossa querida Alvorada, que eu não perguntei ao senhor durante esse bate-papo aqui, mas o senhor gostaria de estar expondo ou não? A gente lembra, assim, no nosso início ali, né, que a gente ficou bem marcante para nós, o início nosso na igreja da Alvorada. O bairro Alvorada ainda não tinha nem luz e nem água encanada. E não tinha nessa época. Então a gente começamos as igrejas ali com... Os nossos cultos ali eram dirigidos com lamparina. Nós tínhamos para cantar, para ler, era com a lamparina. A lamparina querosene mesmo. E depois um dos nossos irmãos, o Zé Jorge, na época cunhado do pastor Ananias, do presbítero Ananias, ele conseguiu, não sei como, parece que as pessoas chefe acho que liberou lá, e ele fabricou na usina um tipo de um lampião a carbureto parecia igual um maçarico.
Aí eu levava uns 2 para lá, aí pendurava ele ali, a gente colocava o carbureto nele, bombava ele assim e colocava lá, e aí ficava que fogo, igual maçarico, legal ali para clarear a igreja, né? Para clarear a igreja ali. Então a gente usava, e aí daí a pouco veio, né, veio a encanação, depois a Cesita, na época que a energia só ia até no Timotim, que eram os bairros, a Cesita só fornecia para os bairros que eram dela, né, os bairros que não eram particular, então não tinha energia. Então aí nessa época a Cesita cedeu energia para a prefeitura para colocar energia, colocar lá, estendeu a rede até no bairro Alvorada. Aí nós passamos a ter energia na igreja lá também. Então a gente fica pensando que no início era tudo bem difícil, inclusive nós tínhamos os dirigentes lá, mas igual eu disse, a Santa Ceia era levada em Alvorada, e mesmo assim os pastores, igual o pastor Abílio, o pastor José Alves Pimentel, o Abílio ainda trabalhava empregado, mas vinha menos, mas o pastor José Alves Pimentel, o diácono Antônio Canuto, eles vinham muito do lado de cá fazer visitas. Eles visitavam, inclusive quando alguém ficava sem ceia, é o diácono Antônio Canuto que trazia a ceia aqui. E eu tive o privilégio de ser companheiro de visita do irmão Canuto, porque nessa época não tinha ninguém aposentado para visitar com eles. E quando ele, o pastor Pimentel, vinha, geralmente eu ia com eles. Naquela região do Timotim, Bromélia, Alvorada ali, onde tinha alguém lá, eu ia com eles visitar. Então isso aí para mim foi um privilégio muito grande, né? De poder fazer parte, né? Desse trabalho desde cedo. Inclusive eu me lembro quando eu quis batizar aos 14 anos, eu cheguei na igreja, não era feito como hoje. O pastor Pimentel perguntou, na hora da escola dominical, se tinha alguém que ia querer batizar. Alguém queria batizar. Eu levantei assim, sem falar não, levantei e fui lá. Você está querendo batizar, meu filho? Eu falei, quero. Aí só falou assim que sempre fazia o texto, perguntava, irmão, você sabe, o fulano pode batizar? Aí se tivesse alguma coisa contra, eles falavam na hora, né? Quando eu cheguei, que falou, você vai querer batizar, meu filho? Ele só falou assim com o diácono, na época era diácono, Nelson Luiz Alves, ô Nelson, anota o nome dele aí. Anota o nome. Não perguntou ninguém se aprovava, não, falou, anota o nome dele aí. Então, quer dizer, já era companheiro de visita dele, do irmão Canuto e tudo, e falava, anota o nome dele aí. Né? Então, quer dizer, eu cheguei ali no Timotim no fim de dezembro de 63, né, no final do ano de 63, com 10 anos de idade, e com 12 anos a igreja já começou lá, e nós ficamos, reunia um pouco lá em Fabriciano, e até que nós ficamos definitivamente lá. Bem no início o coral foi formado, na época o irmão Francisco Lúcio ia lá para a gente, depois ele passou por outras vezes, passou por vários maestros lá, mas então graças a Deus foi muito bom a estadia ali na igreja da Alvorada. Portanto, nós acabamos de ouvir o pastor Carmo Matias Gonçalves, atualmente, como eu disse na abertura, o presidente da Assembleia de Deus do nosso município, mas hoje eu o recebi aqui como o pastor que detém uma história bem detalhada da Assembleia de Deus do bairro Alvorada, que no próximo final de semana estará comemorando seus 60 anos de existência. Carmo, muito obrigado, viu, pela disposição do senhor. Eu entendo que o senhor está com a agenda bem lotada, né? Típica de um pastor presidente. E o senhor generosamente tirou esse tempo aqui para a gente estar ouvindo. É uma ideia que eu tive com relação à Igreja da Alvorada. E ninguém melhor do que o senhor para falar o que o senhor disse. Inclusive, eu saio daqui desse bate-papo com as minhas informações bem mais enriquecidas do que quando entrei. Muito obrigado, viu? Deus abençoe o senhor. Alguma consideração ainda? Bom, Celos, quem me agradece sou eu, né? Porque quando a gente pode contribuir, e eu parabenizo você, irmão Grace, pelo trabalho que vocês fazem, a dedicação que vocês têm de trazer à tona a nossa história para as gerações atuais e até para as gerações futuras, né? Então vocês têm tido esse cuidado, né, para fazer isso, então parabenizo vocês. E a contribuição é pequena, mas a gente, à medida que for necessário, sempre que precisar, a gente está à disposição, né? A gente sempre vai fazer um tempo para estar dando atenção a vocês com relação àquilo que a gente pode contribuir, né?